Lembre-se que o Apocalipse não foi escrito primariamente para mim e para você. É lógico, tem uma mensagem de revelação de Jesus Cristo para nós aqui no Apocalipse, eu não estou negando isso. Mas como linguagem, como estilo, o Apocalipse não foi escrito para mim. Se o Apocalipse fosse escrito para mim, seria escrito em português, não em grego, que eu tive que aprender depois de adulto. Se o Apocalipse fosse escrito para mim, ele seria escrito em português do Brasil, não era nem o português de Portugal. Se o Apocalipse fosse escrito para mim, Deus usaria imagens e símbolos típicos da minha cultura, não da cultura de João. Então tem que ter essa sensibilidade, para evitar aquele anacronismo que eu falei no início. O Apocalipse foi escrito primariamente para eles. E o que eu noto no Apocalipse? E essa aqui é a receita que eu vou dar para você interpretar as profecias do Apocalipse. Anota aí. Uma maneira que o Apocalipse sempre tem de mostrar as profecias, inspirado por Deus, apresentado por Jesus Cristo em visões que foram dadas a João na ilha de Patmos, é a seguinte. Ele acredita numa espécie de história cíclica. Eventos históricos se repetem ao longo da história. E se repetem numa nova roupagem, numa nova camada, mas com natureza semelhante à anterior. Então, João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele pega elementos da história de Israel do passado e os redesenha para o futuro. Então, para entender o que vai acontecer no futuro, eu tenho que, em primeiro lugar, descobrir qual é o pano de fundo da imagem que João está olhando e qual a natureza dessa ocorrência. Porque o que vai acontecer vai ser aquilo repetido, então vai ser de mesma natureza. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 13, fala de uma segunda besta que ela faz uma coisa especial na Terra. Ela manda construir uma imagem daquela besta que surgiu do mar e obriga que todos adorem a imagem da besta. Senão vão ser mortos. Ora, qual a história do Antigo Testamento que está por detrás disso aqui? É óbvio, é a história dos amigos de Daniel na Babilônia. Quando Nabucodonosor ergueu uma imagem e obrigou todos a adorarem. Quem não adorasse a imagem seria morto. E é interessante que a imagem que Nabucodonosor mandou erguer, seguindo a numerologia babilônica, que sempre era múltiplo de 6, tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. E a imagem da besta tem um número que também é um múltiplo de 6, 666. Então, com isso aqui, tem uma outra coisa, fala que a marca da besta será colocada na testa e na mão. Aí aqui o Apocalipse já dialoga com outra imagem do Antigo Testamento, quando Deus mandou os judeus colocarem na testa e na mão um resumo da lei, que é o tefilim. Até hoje os judeus colocam uma caixinha preta aqui na testa e na mão. Ora, então, com esses dois elementos do Antigo Testamento, eu sei que no futuro, algum tipo de governo vai exigir do povo de Deus uma quebra dos mandamentos de Deus, assim como no passado Nabucodonosor exigiu dos judeus uma quebra dos mandamentos de Deus. Simples assim. É isso que está dizendo a profecia. Então não adianta ficar pegando, não, a imagem na testa e na mão é o celular, que as pessoas ficam com ele na mão e aqui na testa ao mesmo tempo, sabe? Não, a marca da besta é o código de barras, é o QR Code. Aí isso é invencionice. É só pegar o Apocalipse. Você entendeu o método? Agora vamos aplicar esse método ao capítulo 16. Eu já expliquei para você que você tem o rio Eufrates que é seco. De onde João está tirando essa imagem? Quando você vai a Isaías 44, versículo 17, Isaías 44, 27, fala de uma situação. Os judeus estavam presos como cativos da Babilônia. E Deus levantou Ciro, o persa, para vir do Oriente, que a Pérsia ficava ao Oriente, para lutar contra a Babilônia. E assim libertar o povo judeu. E como é que aconteceu a queda da Babilônia? Ciro veio com um exército persa, na verdade, exército medo-persa, e eles pegaram o rio Eufrates, que passava dentro da Babilônia, desviaram o curso do rio Eufrates, as águas baixaram, o exército então entrou pelo aqueduto da Babilônia, embaixo, pelo rio Eufrates, que estava bem baixa a água, porque ele desviou as águas do rio, entrou dentro do palácio, matou o rei, a sua comitiva e os seus soldados e dominaram a cidade da Babilônia,
libertando o povo de Israel que sai da Babilônia e retorna para Jerusalém. Aí o Isaías tinha feito uma profecia sobre isso. Ele disse, capítulo 44, 27, digo às profundezas do mar, seque, e eu secarei os seus rios, os rios da Babilônia. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão alcançados. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão para submeter as nações diante dele. Então, quando o Apocalipse fala que o anjo declarou que sequem as águas do rio Eufrates, quem era um cristão de origem judaica da época de João, entendia claramente que Deus vai, no futuro, tirar o povo dele das amarras da Babilônia mística e vai repetir o que aconteceu no passado. Por isso que ele fala, derramou as suas águas sobre o grande rio Eufrates, as águas do rio secaram, para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. O Oriente na Bíblia sempre é símbolo da salvação. Por exemplo, o Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente. O anjo com o selo de Deus, no livro de Ezequiel e no livro do Apocalipse, ele vem do nascente do sol, que é o Oriente. A volta de Jesus é descrita como assim como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Então o Oriente é de onde vem a salvação. Mas você pode perguntar, Rodrigo, então, se a salvação vem do Oriente, é a volta de Jesus? De fato, é a volta de Jesus. Mas então por que diz para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente e não do rei? Jesus é um rei só. Boa pergunta. Por que dos reis? É porque quando Jesus vier do Oriente, ele não vem sozinho. Ele vem com a sua comitiva. E a sua comitiva também é tratada como sendo uma realeza. Tanto é que ele vem, e de acordo com Apocalipse 17, verso 14, ele recebe o nome. Ele vem como Rei dos Reis. E fala da luta da besta, do dragão, do falso profeta, contra o cordeiro. Ele fala assim, lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele vem como rei. E quando você lê o capítulo 19 também, que fala da vinda dele, fala que ele vem com um cavalo branco e um exército de cavalos brancos e cavaleiros brancos o seguem, todos vestidos de linho finíssimo, que é roupa de realeza. Linho finíssimo é roupa de rei. Então, nesse aspecto, os anjos que vêm com Jesus são tratados como reis, rei dos reis. Ele vem com toda a realeza junto. Por isso que fala para preparar o caminho dos reis que vêm. O rei dos reis e a comitiva dele. Ok. Então eu já sei que isso aqui é uma coisa simbólica para representar a volta de Jesus que virá para tirar o povo dele da Babilônia mística. Aliás, a Babilônia aparece várias vezes no Apocalipse com a mensagem, sai dela, povo meu.